Uma boa noite para você, Jesus te abençoe. É bom nós podemos estarmos reunidos para adorar, bendizermos, glorificarmos o nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se faz presente no nosso meio. Nós podemos ter uma celebração agradável ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que cura, ao Deus que renova, ao Deus que nos abençoa, ao Deus que nos conforta, a Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo de número 121. Salmo de número 121. Salmo 121. Eu leio os versos ímpares, a igreja lê os versos pares. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te tropeçará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem nos guardado, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem dado para você vitória sobre a nossa vida. Amém. E nesse momento, um momento de oração, um momento de você colocar o seu coração, sua vida diante do Senhor. Nós acabamos de cantar, o nosso Deus é poderoso. É o Deus que tem sustentado a sua vida. É o Deus que, quando nós olhamos para a semana que passou, seja qual foi o resultado dela, bom ou um momento mais tumultuoso, Deus te guardou. Deus te livrou. Quando você saiu de casa, foi para o trabalho, andou, foi, veio, o Senhor te guardou. Amém. Seus filhos estão aí com você, o Senhor me guardou. Amém. Ah, mas eu chorei demais essa semana, pastor. Eu tive dores das mães de igrejas. Você está respirando, o Senhor te guardou. Aleluia. As suas coisas não foram do jeito que eu esperava, mas foi do jeito que Deus Todo-Poderoso abençoou você está aqui. Pastor, não tem perspectiva para amanhã. Deus é o seu e o meu futuro. Amanhã é uma ideia. E se Ele existir para mim e para você, se a misericórdia se renovar, é porque o Senhor está comigo. Fazer uma dinâmica de oração diferente. Ora com quem está do seu lado, seja de trio, seja de dupla, seja com quem for, mas dê a mão. Dê a mão a quem está do seu lado. Talvez essa pessoa passe uma semana tumultuosa. Se você está do lado de quem você não conhece, pergunta o nome, ora para essa pessoa. Agradeça a Deus. Deus que é soberano, Deus que guarda.
preenchido. Tem derramado pela vida da igreja. E que o Espírito Santo se faz presente em nós. Sonda os corações aqui presentes. E traz da parte do Senhor cura, transformação, renovo. Como oramos aqui no início do culto com louvor, a volta ao primeiro amor, as transformações que precisamos. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Nossos avisos, solta para nós aí, Vitória. Está vindo aí, irmãos, a nossa viagem a dois. É para os casais. Pousada Sítio Canaã, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Pastor, mas com quem eu vou deixar? O meu filho? Oh, meu irmão, vai dar um jeito, tem tempo, procura alguém que vai ficar nesse tempo, preletor, gente boa, da melhor qualidade. Pastor Beto, lá da oitava igreja, uma palavra abençoada na sua vida, um valor, um investimento. É um investimento de R$800. Mas que vai fazer grande diferença na sua história. Vale a pena investir, vale a pena realizar aquilo que Deus tem para a sua vida, tem para o seu casamento, tem para a sua vida, tem para a sua história. Deus tem algo. Creia nisso no nome de Jesus. Faça esse investimento com fé, com esperança e com amor. O próximo, Vitória. Ó, a viagem expedicionária do nosso irmão, o Bel, aqui ó, sustância. Você pode, hoje tem a janta, eu jantar após o culto, vale a pena investir. Pessoas estão saindo, deixando o conforto da casa e saindo ó, para um evento missionário. E para abençoar, ajudar no desenvolvimento desse trabalho missionário, vai ter essa janta. É um investimento que você está fazendo no ministério, nessa caminhada. E o Bel vai falar um pouco aqui, né, Bel? 30 segundos apenas. Olha só, de manhã eu estive falando com os irmãos que estavam presentes aqui a respeito da nossa bandeira, né? Dá para voltar com a voz do nosso brasão? Brasão? Anterior. Isso, estão vendo aí, esse é um brasão que foi pensado, expedição missionária, o Wander anunciando Jesus. E nós falamos que seria maravilhoso se nós tivéssemos ali alguma logomarca de algum empresário, empresa. Eu falei cedo, hoje à noite um empresário já nos procurou e nós estamos aí com o patrocínio da Progearte Soluções em Energia Sustentável, mais ou menos isso, não é isso mesmo? Quem é um dos representantes aí é o Pedro, engenheiro, né? E pela graça do Senhor estará também nos abençoando durante esse projeto, durante essa viagem. Amém, igreja? Amém. Próximo é o jantar para o apoio missionário. Pode ir próximo, Vitória. Fácil aí. Paulo Landes, cadê você, meu filho? Chega aqui. Boa noite, gente. Eu queria primeiro falar sobre, antes da gente fazer a propaganda, falar sobre o pavilhão, sobre como Deus tem abençoado a gente aqui. Tem sido um momento onde a gente tem conseguido abrir um diálogo com as pessoas e falar de coisas que muitas vezes elas não são tratadas dentro da igreja. Onde a gente consegue, sem nenhum medo, sem nenhum problema, tratar de assuntos que a Bíblia nos mostra o caminho certo. E a gente tem conseguido nos comunicar com essas pessoas. E graças a Deus, o primeiro e o segundo, o primeiro dia 23 de agosto, o segundo foi nessa sexta passada, dia 6, a gente teve um número que foi muito além das nossas expectativas aqui. No primeiro a gente teve por volta de 60 pessoas e no segundo foi por volta de 46, 47. São pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, pessoas que entenderam o nosso propósito, onde a gente conseguiu comunicar a verdade de Cristo ali, a salvação do Evangelho através daquilo que a gente falou. E pela graça de Deus a gente tem tido uma equipe boa para trabalhar. Deus nos trouxe essas pessoas e a gente não precisou correr atrás dessas pessoas. São pessoas que têm acrescentado muito nesse trabalho. São pessoas que, com mão de obra ou com sua habilidade de música ou simplesmente de recepcionar alguém na porta, tem sido elementos da graça de Deus ali. Eu queria convidar a igreja para o próximo. Vai ser dia 20.
Vai ser dia 20, próxima sexta-feira, sem ser essa agora na outra, onde a gente vai tratar de um assunto que é bem corriqueiro aí no mundo, que é o papel do homem e da mulher na sociedade hoje. Onde a gente vai explicar como que isso tem se tornado líquido e fluido, onde as pessoas elas têm mudado a verdade de Deus para o papel do homem e da mulher. E a gente vai apontar a verdade para elas dentro disso. E a gente preparou um vídeo para mostrar para vocês o que tem sido até aqui no pavilhão. Próximo, mais um, que é o Blitz da Paz. Aulão de Química com a professora Gabi, todo sábado às 14 horas. Faça essa divulgação, seja no seu Face, no seu Insta, ajude aí a divulgar, é uma bênção. Próximo, Chá e Prosa, dia 28/9, com Edmeia Williams. É direto, próprio para mulheres. Não falte, venha, faça parte conosco. Blitz da Paz, quer de nosso irmão? Vem aqui, varão, fala para nós um pouquinho, convoca a igreja. Boa noite, irmãos. Irmãos, dia 21 agora de setembro, às 8 horas até às 11 horas, estaremos aqui no viaduto da BR-116 e lá na Minas Gerais, esquina com o Marechal Floriano. Vamos estar evangelizando, vai ser Blitz da Paz. E se Deus quiser, vai ser a primeira de muitos, vai ser uma vez por ano, porque setembro é o mês do trânsito, na semana do trânsito, e nós estamos convocando a igreja. Precisamos de no mínimo 32 pessoas dispostas para trabalhar. Nós vamos falar dos 4 finais e 8 pessoas precisamos aí de cada um deles aí. Então, aqueles que puderem, me dá um nome direitinho, mostra conosco lá, que você não sabe de manhã, muitos estão trabalhando, mas vamos orar nesse sentido também, em disposição para ir, mas me dá o nome para na hora de chegar que são uma delas, 2 pessoas aí fica ruim. Então, eu gostaria de contar com vocês, a oração de vocês e ver que a igreja está numa visão que está trabalhando. Graças a Deus por isso. Amém. Benção. Ontem foi feriado pela manhã, mas também foi o dia 7 de setembro. Não que você tenha que orar somente no dia 7 de setembro, você tem que orar todos os dias pelo nosso país. Mas eu queria te pedir mais uma vez que você orasse, que você tirasse um tempo de oração pela vida do nosso país. Que você clamasse a Deus pela vida dos nossos governantes, que você clamasse a Deus pela vida das pessoas que lideram esse país, que estão lá em cima, comandando o nosso país. E eu sempre tenho dito o seguinte, para que Deus dê juízo pelo menos a esse povo. Deus dê pelo menos juízo para eles. Eu queria que você tirasse esse tempo aí agora
para você orar pela nossa nação. Curva sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento, um tempo de oração pela vida do nosso país. Deus amado, nós oramos pela nossa nação, para que dias melhores, ó Deus, venham sobre nós. Mas também oramos, ó Deus, por nós, povo brasileiro, para que também sejamos um povo melhor a cada dia. Porque todos nós, ó Deus, compomos esse país. Então, muitas vezes nós nos assentamos, ó Deus, e reclamamos dos nossos governantes, mas muitas vezes também nós, como povo brasileiro, não estamos nos esforçando também, na medida do possível, para termos um país melhor. Então, que todos nós, imbuídos, ó Deus, dessa expectativa no nosso coração, possamos, ó Deus, buscar fazer um país melhor para o dia de amanhã, ter responsabilidades, ó Deus, em todas as áreas da sociedade, sejam elas quais forem, que a gente caminhe nessa direção, nessa perspectiva, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas como povo do Senhor desse país. Para que haja de fato uma mudança substancial na nossa nação, a começar por nós. Amém, Deus. Desde que me converti, Deus, já há 26 anos, que eu escuto falar do tal avivamento, não o tal no sentido pejorativo, mas eu escuto falar do avivamento. Queira o Senhor que a nossa geração de fato experimente um avivamento que varra esse país. Amém, Jesus. De uma forma, ó Deus, que vidas sejam de fato transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Jesus. E que vidas se prostrem diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus de toda a terra. Amém, Jesus. A começar por nós, povo que se diz povo do Senhor, nessa nação, que esse avivamento comece em nós, e que depois o nosso país, ó Deus, experimente algo significativo da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós oramos assim, Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1, e nós vamos ler até o verso 16. E minha oração nessa noite é que Deus ministre seu coração com poder e graça, que te faça entender alguns propósitos e alguns desígnios, talvez do que esteja acontecendo contigo nessa semana, nesses últimos meses, e talvez você não tenha entendido algumas coisas. Minha oração é que você possa perceber o porquê que Deus faz algumas coisas conosco. Por que Deus faz algumas coisas conosco? O texto diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda, porém, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Amém? Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, tua palavra foi lida, já entoamos cânticos aqui nessa noite ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que, ó Deus, o nosso coração seja alimentado pela palavra do Senhor nessa noite, e que a gente aprenda, ou pelo menos seja despertado para poder entender o porquê dos desertos na nossa caminhada, para que a gente não murmure, para que a gente não reclame, mas para que a gente entenda que o final é nos fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Quero te agradecer, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão em viagem, talvez alguns retornando, que o Senhor os traga em paz. Amém, Jesus. E que, Deus, em tudo e em todas as coisas, o nome do Senhor seja exaltado para a glória do teu nome, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui já teve oportunidade de ir a algum deserto? Alguém aqui já teve em algum deserto? Estou falando um deserto literal. Alguém já vivenciou isso? Essa realidade de deserto? Já foi? Difícil, né? Vento, areia na cara, sol escaldante, a sede bate logo e você fica meio desnorteado porque você quer achar um lugar que tenha água. Deserto não é um negócio bacana para a gente atravessar. Eu me lembro quando eu morei lá em Florianópolis, que eu fui numa praia chamada Praia Barra da Lagoa, e ela tem umas dunas bem grandes, e algumas pessoas até já se perderam ali naquelas dunas, e é meio assustador quando você sobe a primeira leva de morro e você olha para trás e você vê a praia ainda, mas quando você anda um pouquinho mais, que você só vê areia na sua frente, é um negócio assustador, porque você fica sem norte. Para onde eu vou agora? É para lá, é para cá? Para onde que eu vou? Você fica completamente desnorteado no deserto. E quando você lê história de deserto, você percebe que todas as pessoas, elas gravam mais ou menos o trajeto, e o camelo, ele não perde esse trajeto, porque ele sabe exatamente onde ele vai passar. Em todo o deserto tem um oásis, onde as pessoas
pessoas vão para aquele lugar para encontrar forças para continuar a caminhada ali naquele processo. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles poderiam fazer a trajetória deles num percurso muito menor de tempo. Segundo os estudiosos, eles poderiam gastar 40 dias para fazer o trajeto que eles levaram 40 anos para fazer. E Deus os conduziu para esse deserto, para eles caminharem 40 anos, experimentaram e viram coisas extraordinárias diante de Deus, viram o mar se abrir, viu esse mesmo mar afogar o exército de Faraó, viu o maná descer do céu, viu coluna de fogo aparecer, viu nuvem estar sobre a vida deles o tempo inteiro no deserto, viu codornizes aparecendo para eles, prontinha para comer, e experimentaram coisas grandiosas, água amarga se transformar em água doce, ou seja, viram o agir de Deus de maneira abundante. E aqui em Deuteronômio eles estão diante da terra para possuir a terra. Se você voltar os olhos, você vai perceber em Deuteronômio capítulo 1 que Moisés manda 12 espias para olhar a terra. E eles então olham a terra, a gente conhece bem a história, eles voltam de lá, 10 espias dão um relatório extremamente negativo e diz assim: olha, de fato, Deus falou que ia tirar a gente do Egito, ia trazer para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel, e de fato, a terra é assim, tem uva grande que gasta 2 anos para carregar um cacho de uva. Toda vez que eu leio isso eu fico imaginando o tamanho dessas uvas. É um negócio que não entra na minha cabeça. Eu acho que é a uva que dá para chupar de canudinho, já botar lá e beber de uma vez, porque para gastar 2 anos para carregar um cacho desse. E eles falam isso, mas diz assim: mas a terra tem gente nela. E aí Josué e Caleb dizem assim: eia, vamos, o Senhor disse para a gente entrar e para a gente possuir a terra, vamos lá, Deus falou e Ele vai nos dar essa terra. E aqui no capítulo 8 eles estão próximos de entrar, e Deus tem um bate-papo com eles, e Deus então chama essa turma, tem uma conversa com eles e diz assim: vocês precisam entender e não esquecer o propósito do deserto na vida de vocês, para que quando vocês entrarem na terra, essa é a mensagem principal desse texto, para quando vocês entrarem na terra, e vocês serão grandemente abençoados nessa terra, vocês não esquecerem que foi a boa mão do Senhor quem fez isso por vocês. Então lembrem de tudo que aconteceu no deserto, lembrem que vocês só chegaram aqui porque foi a boa mão do Senhor quem conduziu todas as coisas, para que o coração de vocês não se eleve, para que o coração de vocês não cresça, e vocês entendam e pensem que foi a força de vocês quem fez essas coisas. Então vocês não podem esquecer que foi Deus quem fez tudo isso. Então só depois de todo esse direcionamento é que Deus então permite que eles entrem na terra. Mas aí eu pergunto para você: por que Deus nos leva ao deserto? E o texto me responde algumas coisas. Você vê aí no verso 2 e no verso 3 que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. Presta atenção, quando você pega a raiz dessa palavra para você estudar, você vai ver que a raiz dela tem a ver com humus, tem a ver com terra. A humilhação não é a humilhação que eu e você muitas vezes conhecemos. Quando a gente quer humilhar alguém, a gente faz de uma maneira que a gente descaracteriza a pessoa. Não é essa humilhação que vem da parte de Deus. A humilhação que Deus quer produzir em nós é para que eu e você entendamos que a gente veio da terra e vai voltar para a terra. Ou seja, não há espaço para orgulho, não há espaço para vaidade no meu coração. Deus faz a gente entender que a gente não é nada sem Ele. Então quando Deus leva o povo dele para o deserto, a humilhação de Deus é para fazer o povo entender isso.
A segunda coisa que Deus nos leva para o deserto é para nos provar. Presta atenção, querido, há uma diferença clara entre ser provado por Deus e ser tentado por Deus. E aliás, a tentação, ela não vem da parte de Deus, porque Deus não pode fazer isso conosco, mas o diabo tenta. E é interessante porque Deus diz assim para o povo de Israel: vocês têm que lembrar do que foi o deserto na vida de vocês. E quando Jesus começa o seu ministério, para onde ele é levado? Ele é para o deserto. E o diabo tenta Jesus, porque depois de 40 dias, curioso, né? Aqui são 40 anos, lá tem o número 40 de novo. Depois de 40 dias, sem comer e sem beber nada, o diabo chega para Jesus e diz assim: come o pão, transforma essas pedras em pães. E a mesma resposta, que porque Deus provou o povo, é para que o povo entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para esse povo é o seguinte: vocês vão entrar na terra, gente, vocês vão prosperar nessa terra, mas entende que prosperidade financeira não é tudo na vida de vocês. Vocês precisam conhecer o Deus a quem vocês servem e não esquecer dele nunca. Não abandone o Deus a hora que vocês prosperarem. Por isso eu coloquei vocês à prova, para que vocês lembrem sempre que Deus precisa ser a primazia da vida de vocês. Já falei isso aqui para vocês e vou dizer mais uma vez hoje. Quando morei em Vila Velha, eu ficava abismado com o número de suicídios ali na Terceira Ponte e de gente que tinha condição financeira, ou seja, tem o pão, mas não tem o pão vivo que desceu do céu na vida deles. Então o deserto faz a gente entender que é a palavra de Deus, que é Jesus no nosso coração e que vai dar sentido para a nossa vida. O deserto tem esse poder de administrar isso no nosso coração e fazer a gente entender isso. Por isso que Deus nos coloca à prova, para a gente entender que sem Ele eu não consigo ir em lugar nenhum e não fazer absolutamente nada. E Deus nos leva ao deserto para saber se nós vamos guardar ou não os seus mandamentos. O guardar está atrelado à ação, não é guardar de trancar, mas é guardar no sentido de me ser útil quando preciso, de ser externo nas ações. Mandamento só faz sentido com prática, não é que eu peguei e guardei aqui dentro e agora eu não vivo isso, mas é guardar o mandamento no sentido de praticá-lo. Brinquei aqui hoje de manhã, mas é uma verdade, de gente que eu conheço, que quando ganhava 6 mil reais por mês, era um dizimista fiel, e pedia a Deus para abençoar, e pedia a Deus para ele prosperar, e Deus abençoou, e Deus prosperou. Agora ele ganha 70 mil e não é dizimista mais, porque ele acha que agora 7 mil reais por mês é muito dinheiro. Mas Deus abençoou, Deus fez prosperar, Deus fez a vida dele dar uma outra guinada, e agora ele esquece de Deus. Não guarde o seu coração para você não abandonar os mandamentos do Senhor sobre a sua vida, porque eles servem para você em todos os aspectos. Não abandone, e o deserto nos faz ver isso. Só quem já esteve desempregado sabe o quanto é importante você ter um emprego. Não é verdade? Mas aí agora que você tem um emprego, que você orou, que você pediu a Deus para abençoar, que você disse: Deus abre uma porta de emprego, e Deus abre, e agora você faz como para agradecer a Deus? Então, muitas vezes o deserto, ele vem para fazer isso no nosso coração. Segunda coisa, versículo 4: Deus nos leva ao deserto, mas Ele também nos sustenta no deserto. Amém? Amém.
Quem gosta de churrasco aqui, gente? Quem gosta de churrasco? Nem todo mundo, gente. Hã? Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Você comeria churrasco 40 anos no almoço e na janta? Hã? Enjoaria ou não? Fala a verdade. Deus levou o povo de Israel para o deserto, não levou? O que Deus deu para esse povo? 40 anos. Pensa comigo, gente. Acordei de manhã, primeiro dia. Tem o que para o almoço? Maná. Ei, coisa boa, hoje tem maná. Na hora do almoço, o que tem? Maná. Coisa boa, primeiro dia. O que tem na janta? Maná. Oh, coisa boa. Pensa um ano depois, o que tem para o almoço? De novo. Fala a verdade, gente. Você não vai reclamar, não? Assim como o povo de Israel, nós também muitas vezes somos assim, a gente não percebe o cuidado de Deus quando algumas coisas começam a se repetir, a gente começa a reclamar e a gente não consegue perceber o cuidado de Deus para nós. Já que hoje a gente estava conversando, ela brincou lá com uma história que muitas vezes eu me deparo com situações assim, de casais, depois de 20 anos, ou até menos, começa um reclamar do outro e não consegue mais visualizar nada de bom na vida do outro, só consegue observar aquilo que é de ruim. Agora presta atenção no povo de Israel. Se não tivesse o maná, o que ia acontecer com eles? Hã? Então o que era melhor? Reclamar do maná ou agradecer o maná? Mas será que nós muitas vezes não somos assim? Às vezes a gente, em vez de agradecer, a gente reclama. Presta atenção, querido, o versículo 4 diz que nunca envelheceu a veste desse povo. 40 anos, roupa boa, 40 anos, sem envelhecer essa roupa, só pelo agir de Deus. Diz o texto que maná caiu do céu, era nuvem de dia, era coluna de fogo à noite, era água que sai da pedra, água com sal transformada em água boa. Diz que as sandálias dos pés desse povo não envelheceu. Se você não consegue perceber cuidado de Deus num negócio desse, querido, eu quero te dizer que Deus vai te levar para o deserto, mas Ele também se responsabiliza para te dar todas as condições para você viver no deserto e sair de lá depois. Entenda isso. Deus não nos dá o deserto, Ele também não nos dá a condição necessária para a gente suportar o deserto, porque foi Ele que levou. Então Ele tem toda a preocupação e o cuidado de zelar de você ali. Ele vai te dar tudo. E muitas vezes a gente está no deserto e a gente não consegue perceber o cuidado de Deus. Já cansei de ver pessoas dizendo assim: mas esse negócio, se acontecesse comigo, eu não ia suportar. Querido, você tem que entender uma coisa: você realmente não vai suportar, mas Deus te dá força para você suportar. Amém, Jesus. Não tem nada em você que te faça aguentar o deserto. O que te faz suportar o deserto e passar pelo deserto é o agir de Deus em você e é o cuidado de Deus sobre a sua vida. É isso que te dá força para você caminhar. E quando você chega no final do deserto, você olha para trás e fala: rapaz, eu atravessei. E aí você se dá conta que foi o agir de Deus na sua vida. Aí você se dá conta de que a força não veio de você, mas a força veio da parte de Deus. Entenda isso.
Não permita que a dor apague a sua visão de ver Deus cuidando de tudo. Ele está ali, mais perto do que você imagina. O deserto passa, querido, e se ele ainda não passou na sua vida, creia que Deus vai levantar um oásis para você. Amém, Jesus. Porque Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te abandonar. Deus levanta pessoas, Deus levanta meios para poder cuidar de você. Entenda, creia nisso no nome de Jesus. Terceira coisa que a gente vê no texto, verso 11, o verso 17 e o verso 18. Do verso 11 ao 15 diz que para nós aprendermos a sermos totalmente dependentes de Deus. Eu não me lembro muito das histórias que eu conto, e talvez eu já contei essa história aqui. Mas eu quero contá-la de novo, e aí eu brinco, né? Falo assim, você faz aquela cara de espanto, como se fosse a primeira vez que eu estivesse contando. Tá certo? Mas quando a gente foi para o seminário, Deus confirmou que era para nós irmos. Eu confesso algo diante dos irmãos. Eu trabalhava numa empresa boa, eu tinha um bom salário, plano de saúde, tinha ticket de alimentação, tinha bem, já que trabalhava, tinha um bom salário. Nós dois juntos, a gente não sabia onde gastava dinheiro. A gente morava em Central de Minas, onde não tem muita opção também de gastar dinheiro. A pizzaria de Central de Minas, na época, era só pizzaria de frango. Aí você chegava e pedia PM ou G. Não tem, o cardápio era esse, é PM e G. Então você não tinha onde gastar dinheiro, e nós dois, só com o Vitor na época, então tinha uma abundância muito grande. A gente conseguiu terminar de mobiliar a casa toda, porque quando nós casamos, nós só tínhamos um jogo de quarto, a televisão, e a geladeira e o fogão, não tinha mais nada. E aí nós acabamos de mobiliar a casa, fizemos tudo, tínhamos uma situação muito boa. Eu vou falar por mim agora, não vou falar da minha esposa, vou falar por mim. Eu era um cara que nessa época eu não perguntava para Deus o que fazer com o meu dinheiro. Eu era totalmente independente nesse aspecto, onde eu fazia do jeito que eu queria e da forma que eu queria. Eu administrava meu dinheiro sem perguntar para Deus como fazer e onde fazer. Eu era totalmente independente de Deus. Aí eu saio de uma realidade dessa e vou para o seminário aprender a viver agora apenas com o salário da minha esposa. E aí a gente vai viver uma realidade completamente diferente. De você sair de Valadares, de Belo Horizonte no final de semana, uma sexta-feira, era 9 horas da noite, o ônibus saía 10h30 da noite, mais ou menos. E aí você liga para sua esposa e ela diz assim: você vem? E eu falo assim com ela: Jaque, eu tenho dinheiro para ir, mas eu não tenho para voltar. Ela: não, então pode vir. Aí você acredita o quê? Se a mulher está falando pode vir, você está acreditando o quê? Que ela tem o dinheiro para volta, mas ela não tinha. Então vem. Eu falei: então vou. Entrei no ônibus e vim embora. Chego aqui em Valadares, falei: já, eu preciso comprar passagem de volta. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não. Falei: mas como assim? Você mandou eu vir? Eu falei: eu mandei você vir, agora vamos orar para Deus levantar o dinheiro. E aí eu venho na escola dominical de manhã e nada do dinheiro, vou no culto à noite e nada do dinheiro. Eu falei: minha filha, eu tenho que voltar, cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro. E aí, a hora que eu estava indo embora, já desesperado, sem saber o que eu ia fazer, o senhor Manuel Catalunha chega, me abraça, fala: senhor, meu filho, eu tenho um dinheiro que eu precisava te dar, eu estava lembrando você, eu me lembrei disso aqui agora. Oh, maravilha! Sabe qual era o valor? O valor da passagem. E aí eu fui aprendendo, querido, uma coisa muito preciosa para mim. E eu costumo dizer que eu não me acho um grande teólogo, mas uma coisa eu aprendi nos meus 4 anos de seminário: eu aprendi a depender de Deus para tudo. Eu aprendi a depender de Deus, a orar lá em BH, e minha família está aqui, e minha
Dependa de Deus para tudo na sua vida. Hoje pela manhã nós falamos algo aqui precioso que nós dissemos para as pessoas: que tudo que você vai fazer, você precisa entender que você precisa fazer para a glória de Deus. Então, se você vai fazer comida na sua casa, é para a glória de Deus. Se você vai limpar a casa, é para a glória de Deus. Se você vai dar uma capinada, é para a glória de Deus. Se você vai trabalhar, é para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, porque Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Amém, Jesus. Então aprenda a depender dele. Aprenda a viver nessa dependência dele, porque é Deus quem abre porta, é Deus quem fecha a porta, é Ele que nos dá condições de prosperar e continuar caminhando nessa prosperidade. Então não esqueça que foi Ele quem fez todas as coisas e dependa dele. Dependa dele em todas as coisas. Em último lugar, o deserto tem o propósito de nos fazer o bem. E eu quero encerrar aqui e dizer para você o seguinte: Deus não nos leva para o deserto para fazer com que o nosso coração fique azedo. Deus nos leva no deserto para que a gente saia de lá entendendo de maneira ainda mais significativa que Ele é Deus. O que faz o nosso coração ser azedo é perder o foco em Deus, é não entender o propósito de Deus em todas essas coisas. E eu tenho visto nos últimos anos muita gente azeda, porque não está entendendo as coisas que Deus tem feito na vida, porque está vivendo um evangelho onde só acontece coisa boa. Quando as coisas ruins começam a acontecer, ele não sabe entender o propósito de Deus naquilo. Ou, durante o vale, ele lembra de Deus, mas a hora que o vale passa, ele se esquece de Deus com muita facilidade. É aquela pessoa que no tempo da adversidade, ele lembra de pedir a todo mundo para orar. Mas quando o tempo da adversidade passa, ele não lembra nem de avisar para a pessoa agradecer. Lá em Buriri chegou um pedido de oração para nós. E a Ana Lísia trouxe o pedido de oração e nós começamos a orar por uma pessoa que estava enferma. E depois de 6 meses, estou chutando aqui o tempo, tá? Porque eu não lembro mais. Aí chegou a notícia para nós, que já tinha 4 meses que a pessoa tinha morrido. Nós estávamos orando por um morto. E a Bíblia diz que isso não pode. A gente estava orando por uma pessoa que já tinha morrido, para que Deus curasse ela. Seja grato a Deus, porque o propósito final de Deus para mim e para você é nos fazer o bem. A gente não prega, a gente não crê que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Entenda por que Deus nos leva ao deserto. Ah, pastor, mas eu estou meio chateado com algumas pessoas da igreja. Seu compromisso não é com pessoa da igreja, seu compromisso é com Deus. Para com esse negócio de dizer que eu estou meio magoadinho com fulano, com ciclano, com beltrano. Deus tem que ser a primazia da sua vida. E se Deus está te levando para algum deserto, querido, e você até hoje tem sido só um reclamador e um murmurador, eu quero te desafiar nessa noite a abrir o seu coração e agradecer a Deus e entender os propósitos de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Queria que você curvasse a sua cabeça. Fabrício, toca alguma coisa para nós aqui. Eu queria te fazer uma pergunta bem sincera.
bem direta. O tempo que você está vivendo hoje é um tempo de deserto. Seja o motivo que foi que te levou a esse deserto: enfermidade, finança, questão familiar, enfim, não importa. E se para você isso tem sido um tempo de deserto, você quer que a gente ore por você nessa noite? Você gostaria que nós orássemos por você nessa noite? Eu queria que você ficasse de pé, aonde você está. Nós vamos clamar pela sua vida nessa noite. Amém. Amém. Mais alguém? Algo que está roubando a sua alegria, algo que está minando as suas forças. E você precisa de um toque de Deus nessa noite para você entender esse tempo, mas entender também que Deus está no controle de todas as coisas. Você que ficou de pé, você pode vir aqui à frente para a gente orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Você que ficou de pé, vem aqui à frente. Pode chegar bem à frente aqui. Os presbíteros que estão presentes, por favor. Pastor Arnaldo. E outras pessoas também, se você quiser levantar onde você está e vir aqui orar por eles, venha, sai do seu lugar. A Bíblia diz que a gente tem que orar, chorar com os que choram. Sai do seu lugar, querido, vem aqui. Vamos juntar essas pessoas aqui à frente, vamos orar pela vida delas. Alguém, por favor, se levante aí, vem orar. Venha. Vamos orar, vamos clamar. Vamos clamar por essas vidas. Ele pediu à igreja, você que ficou sentado, fique em pé, erga sua mão para cá. Erga sua mão para cá. Levante a sua voz. Levante a sua voz aí onde você está e ore pela vida dessas pessoas. Clame ao Senhor.
essa atitude de vir aqui à frente, estão dizendo que estão passando por um deserto. Faça-os, ó Deus, entender o propósito disso na vida deles, aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer administrar no coração deles, para que a fé seja aumentada, para que a dependência do Senhor seja aumentada, e para que a confiança do Senhor, no Senhor, aliás, não seja abalada. Fortalece o coração, fortalece essas vidas para a glória do Teu nome. Dá, ó Deus, a cada um a medida da força exata para aquilo que ele está precisando. Nem mais nem menos, mas a medida exata que a Tua palavra nos diz que não sobreveio sobre nós nada além das nossas forças. Então, Deus, eu peço que o Senhor supra cada um na medida certa. E que ao passar pelo deserto, cada um aqui lembre que não foi a mão dele quem fez isso, mas foi a mão do Senhor quem guiou e quem direcionou todas as coisas. Gera esperança no coração, gera expectativa de coisas boas, de dias melhores para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos no nome santo de Jesus.